Bom, vamos finalmente voltar para as assídias e usar como um exemplo, como um modelo aí. Bom, apesar do artigo não discutir tanto isso, né, mas uma coisa que tem relevância é a própria posição das assídias dentro de cordada. Porque uma das ideias a respeito é que o grupo irmão dos vertebrados é Amphioxus não assídia. E aí tem aquele problema que inclusive tende a dar um nó na cabeça dos alunos e tal, que é por que a assídia deveria cair como grupo irmão de vertebrados se elas são tão diferentes dos vertebrados e o Amphioxus é muito mais parecido com o vertebrado. Então não faz mais sentido o Amphioxus, que é mais parecido, que tem muito mais caractere em comum, ser irmão dos vertebrados. Mais uma vez, a gente teria que voltar um pouco mais no tempo e discutir questões mais fundamentais. E nesse caso a gente tem que fazer uma pergunta importante, que é a seguinte: que talvez pareça até uma pergunta aleatória para algumas pessoas, mas qual a diferença entre fenética e cladística? A escola que fala que os parentes mais próximos são sempre mais parecidos, se você decidir ler o fenograma como filogenia, né? Porque os criadores da fonética, na verdade, eram os primeiros a negar que aquilo era uma filogenia. Eles diziam que a filogenia era inalcançável, que não é ciência você querer chegar na filogenia. Realmente eles diziam isso, mas assim, as pessoas que liam fenogramas como filogenia, que até hoje usam o fenograma como aproximação de filogenia, o fenograma seria uma aproximação muito boa de filogenia se e somente se sempre os parentes mais próximos são mais parecidos. Isso numa família de seres humanos que não tem grande variação nas taxas de substituição, são muito próximos de qualquer maneira. Enfim, num caso desse, você pode esperar que os parentes mais próximos são mais parecidos. Agora, quando você permite que as taxas variem muito, quando você simplesmente coloca muito tempo, isso vai para o espaço. Isso vai para o espaço. Outros casos que o parente mais próximo é radicalmente diferente. Aves dentro de reptília. Se você considera os grupos viventes, o grupo irmão de ave é crocodília. O grupo irmão de crocodilo não tinha que ser tartaruga? Não é tartaruga, é ave, é galinha, é pato. Não viola essa lógica, não é mais intuitivo juntar os répteis num grupo monofilético que as aves como grupo irmão, ou juntar ave com mamífero, como muita gente tinha sugerido no passado? Me explica isso. Outra, o grupo irmão do peixe pulmonado é tetrápoda. Nada a ver, não tinha que ser salacanto. Faz muito mais sentido o grupo irmão do peixe pulmonado ser o salacanto. Então esses casos são comuns, isso é normal. É totalmente normal o grupo irmão ser muito diferente do grupo de referência que você está olhando. E por que isso acontece? Geralmente, nesses casos, a gente tem grupos parafiléticos. Nesses casos, geralmente o que ocorre é que uma linhagem se torna radicalmente diferente dos seus parentes mais próximos. Por isso que eu falei de variação de taxa. Porque se você leva em conta os caracteres que definiriam um peixe, por exemplo, a gente pode pensar nos peixes que continuaram sendo peixes como tendo uma taxa de evolução mais lenta naqueles caracteres. Com relação a outros aspectos, eles podem ser completamente modificados e ter tido taxas altíssimas. Inclusive, se não me engano, a taxa de evolução molecular mais alta em vertebrado é dos actinopterídeos. Mas assim, olhar só para aqueles aspectos morfológicos que te permitem identificar o peixe. Você pode considerar que nos tetrápodes teve uma taxa de evolução muito alta. Basicamente, eles se tornaram muito modificados. Eles são muito diferentes do ancestral comum. Então, eles parecem que são outra coisa. Eles parecem que tiveram uma outra origem. Você pode pensar nas baleias também. Baleia é muito bom de hipopótamo. Baleia está dentro de Artiodáctilo. Por que a baleia não parece uma vaca? No passado, os ancestrais delas foram mais parecidos com vacas. Só que elas evoluíram de uma maneira que o morfologia delas mudou muito. Então ela não parece radicalmente. Voltando para a questão desse mato, se o objetivo for só
criar um sistema de classificação construtivo prático, faria mais sentido separar esses grupos irmãos. Pode até ser grupo irmão, mas ele é muito diferente. A baleia é muito diferente dos mamíferos, coloca ela numa categoria separada. Agora, se o seu objetivo é entender a filogenia, você é obrigado a manter os grupos irmãos próximos. Na verdade, esse primeiro desafio é tentar dizer quem é quem ou quem. Porque no sistema de classificação muito tradicional, você não tem grupo irmão, você não tem filogenia. É mais intuitivo. Então, assim, na lógica da evolução, os grupos irmãos podem ser muito diferentes e grupos distantes podem ser parecidos. É assim que a evolução funciona. Não importa se entra na cabeça das pessoas ou não. É assim que a natureza não é intuitiva. Ela não obedece o que a gente acha. Ela é o que ela é e acabou. A nossa missão é tentar entender como ela é. Então, qual que é o grande resumo disso? No mundo real, os grupos irmãos podem ser sim muito diferentes. O nosso propósito tem que ser entender o que aconteceu. Então, no caso da assídia, considerando toda a evidência, né, a evidência de morfologia, que é mais útil para entender como ocorreu o processo, a evidência genômica, né, de tentar chegar numa árvore, juntar tudo, a explicação mais plausível é que o ancestral comum desse grupo de cordados, né, tinha uma cara de peixinho, ou de anfíoxo, devia ter uma notocorda e tudo. E o que aconteceu? Que provavelmente o anfíoxo continuou com uma carinha mais ou menos igual que era antes, mas plesiomórfico, óbvio, que ele pode ser muito modificado em relação a vários outros caracteres. Aí os vertebrata seguiram mais ou menos esse formato de peixinho, mas com suas modificações, tem um esqueleto interno, etc. E a assídia? A assídia foi pro fundo e virou uma coisa alienígena. Ela é a nossa baleia dessa história. Ela divergiu completamente e provavelmente a condição ancestral delas era uma condição de cordado mais genérico, assim. Não gosto de falar generalizado. Apesar que eu vou falar genérico, fica na mesma. Mas, agora vejam que interessante. Se esse é o caso, a gente consegue discutir muito melhor a evolução dos cordados comparando o anfíoxo com os vertebrados. Por quê? Porque a assídia simplesmente divergiu demais. Ela foi fazer as coisas dela, ela esqueceu de como que era ser um cordado antigamente. Ela mudou de país, ela foi para outra cultura, ela deu a louca. Então, assim, não adianta muito você pegar uma assídia atual, pelo menos não um adulto, mesmo uma larva, eu duvido, e querer discutir a origem dos vertebrados. É a mesma coisa de você pegar uma baleia para discutir a origem dos ruminantes, os mamíferos com casco. Ela tá no grupo, mas, cara, ela foi fazer outra coisa da vida. Ela não quis mais saber de ficar pastando e andando com casco. Ela perdeu os cascos. Elas já tiveram, inclusive, a gente sabe disso. Mas, assim, o anfíoxo, que parece que é mais conservado, nos diz algo sobre a condição ancestral dos vertebrados. A assídia não. Independente do fato da assídia ser ou não um grupo irmão dos vertebrados. É aquela questão. A evolução não segue a lógica da genética. Não segue a lógica de uma sistemática. Isso não é mais sistemática, isso é filogenia. Para falar de filogenia, a gente tem que entender a evolução, entender os processos de